Alô, pessoal. Oi, tudo bem? Bom dia, boa tarde ou boa noite. Espero que vocês estejam bem, na paz, não é? Tomando todas as medidas necessárias para com essa pandemia que estamos vivenciando, distanciamento, uso do álcool em gel e uso de máscaras. E a partir disso, a aula de hoje, após isso, a aula de hoje é ainda sobre a questão da reforma religiosa e vamos conhecer um outro reformador. Um reformador que vai ter alguma semelhança do ponto de vista de pensamento a Lutero, mas que na visão teológica, de forma mais aprofundada, ele pensa um pouco diferente de Lutero. Quem é esse? Esse pensador muito bem, chama-se João Calvino. João Calvino vai ser, de certa maneira, incentivado pelas teorias de Lutero e vai buscar também fazer mudanças na própria Igreja Católica. O desejo dele é que a Igreja Católica consiga observar, analisar e realizar mudanças dentro da própria instituição. Mudanças essas que vão desde a liturgia, desde os preceitos, as situações que eram cobradas em referências a indulgências, a questão da heresia. Então passa por essas questões a atitude de João Calvino de querer pensar numa igreja católica diferente. Pois bem, eu convido vocês para abrir o nosso livrinho na página 116, que lá vocês irão encontrar uma espécie de subtítulo. Lembrando, não é, que nós estamos estudando a Idade Média e durante a Idade Média pode surgir situações de pensamentos diferentes, ou seja, esses pensamentos diferentes vão vão fazer com que a Igreja Católica possa enfrentar essas dificuldades todas, tá bom? Então nós temos aqui no Calvinismo, na página 113, a seguinte situação. O luteranismo acabou incentivando vários movimentos de ruptura religiosa por toda a Europa. Entretanto, ainda que organizados como tal, eram regidos por interesses políticos e econômicos. Professor, o que tem a ver aí a questão religiosa com a questão religiosa com a questão econômica e política? Como eu vinha mencionando nas aulas anteriores, a situação econômica não estava fácil para a igreja, também não estava fácil para alguns comerciantes. E alguns comerciantes e príncipes e nobres começavam a achar ruim o fato de pagar o dízimo. E a cobrança desses dízimos eram ruins. Os comerciantes achavam ruins, os comerciantes e os nobres. E os príncipes também, porque as queixas que os nobres estavam fazendo, eles faziam aos príncipes, dizendo que a Igreja Católica estava cobrando imposto de forma excessiva. Daí vai vir essa questão política e econômica inserida na questão religiosa. Por quê? Porque os príncipes e os nobres poderiam muito bem combater as ações de Lutero, que eram ações de ir para um conflito, para um confronto, entre aspas, com a igreja, para a discussão teológica. E aí os príncipes achavam por bem deixar Lutero à vontade
que, quem sabe, ele criticando a Igreja Católica poderia se modificar com relação à cobrança dos dízimos. Daí vai vir essa ligação entre a questão religiosa e a questão política, porque os príncipes estavam incomodados com essa cobrança por parte da Igreja Católica e viam na possibilidade, na expansão desse discurso de Lutero, dessa propagação, que esse discurso encontrasse cada vez mais fiéis e pudesse também modificar o pensamento da Igreja Católica. Mas a Igreja Católica não se modificou com os discursos nem de Lutero, nem de João Calvino, nem depois o surgimento de uma outra religião, que é a religião anglicana, que também vai discordar dos preceitos, dos dogmas da Igreja Católica. Não é dogmas, vocês já sabem o que significa, são regras que são estabelecidas pela Igreja Católica. Pois bem, continuando aqui na página 113. E foi nesse contexto que surgiu o calvinismo na Suíça, que teve como característica principal a disputa econômica entre a classe burguesa e a Igreja Católica. A Suíça era formada por 4 cidades principais: Zurique, Basileia, Berna e Genebra, administrada por burgueses comerciantes. Assim como outros burgueses da Europa, os suíços também afirmavam que as imposições da Igreja Católica eram um obstáculo para o crescimento econômico. Não é? Indo para a página 114, nós temos um padre humanista chamado Ulrich Zwingli, adotando as ideias luteranas, iniciou um movimento reformista na Suíça. Zwingli questionava principalmente os atos da Igreja Católica em relação aos cristãos. Ele alegava que a Igreja estava distante de seu povo. Também defendia a predestinação como forma de salvação, e não foi a absolvição por meio das indulgências cobradas pela Igreja, e não a absolvição por meio das indulgências cobradas pela Igreja. Nesse ponto, sabia-se quem seria salvo por sua vida financeira. Ou seja, se você pagasse aquele valor, você estaria salvo. Pagasse esse valor para a Igreja Católica. Se você não pagasse, você não estaria salvo. Vida financeira. A prosperidade era um indício de bênçãos divinas. Por esse motivo, os calvinistas são grandes contribuidores para o desenvolvimento capitalista. Dessa forma, só Deus poderia salvar. Após sua morte na Guerra Civil Suíça em 1531, suas ideias de Zwingli, muito bem, se consolidaram com a Paz de Keppel do mesmo ano, 1531, quando foi permitido que as cidades suíças pudessem escolher a religião que queriam seguir. Então, depois de um conflito civil, uma guerra civil significa guerra entre os habitantes da Suíça. Os suíços puderam escolher a religião que quisessem, sem ser pressionados a serem protestantes, a serem católicos. Mesmo com a permissão de escolha da religião, continuando na página 114, para as cidades suíças, estabelecer a forma religiosa foi muito difícil. A Igreja Católica ainda influenciava bastante a política nessas cidades. A Igreja Católica ainda influenciava bastante a política nessas cidades. Então, a Igreja Católica determinava determinadas ações, determinava as ações como o poder político deveria agir. Em outras palavras, seria a disputa entre o bispo católico e os duques de Saboia. Essa situação ficou mais evidente na cidade de Genebra. Nessa disputa, destacou-se a figura do teólogo francês João Calvino. Calvino se baseou nas ideias de Lutero e lançou em 1536 sua principal obra, de nome Instituições da Religião Cristã. Nela ficava bem clara sua defesa da fé como forma de salvação das pessoas, além
de sua posição contrária à venda de indulgências, defendia também a predestinação, ou seja, a salvação previamente estabelecida por Deus para os homens. Ou seja, você já está predestinado a ser salvo. Uma outra situação, continuando aí esse parágrafo, buscando consolidar suas concepções, em 1541, Calvino tomou o poder e criou uma espécie de assembleia chamada de consistório em Genebra. Foi apoiado pela burguesia, pois sua religião permitia a usura e o lucro na sua totalidade, o que fortalecia o comércio e a própria burguesia. A Igreja Católica não impedia que o lucro imperasse, não é? Aliás, a Igreja Católica impedia que o lucro imperasse, e a religião protestante, defendida por João Calvino, não impedia, você podia ter o lucro que você quisesse. Pois bem, finalizando esse parágrafo, nós temos as ideias de Calvino chegam até a França como os Huguenots na Inglaterra e com os puritanos na Escócia, com os presbiterianos. Na França chega através dos Huguenots, na Inglaterra com os puritanos e na Escócia com os presbiterianos. Você deve pegar um marcador de texto, acrescentar, destacar esse trecho aqui, esse parágrafo que fala assim: mesmo com a permissão de Deus, iniciando nesse trecho aí, mesmo com a permissão de escolha, até homens, destaque aí, mesmo com a permissão de escolha, até homens, você deve destacar esse trecho, tá bom? E vamos com isso chegar a uma outra religião, que é a religião anglicana, que de certa maneira eu já havia antecipado alguma coisa. A religião anglicana, ela vai surgir na Inglaterra por conta das atitudes, dos anseios, dos desejos do rei Henrique VIII em casar-se novamente. E para isso, a gente vai começar a estudar, se aprofundar ainda na página 114,